TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia, são 10 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a primeira reunião do ano da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O presidente da comissão é o vereador Marrom Cunha, então vamos acompanhar este primeiro debate. Bom dia a todos. Estamos aqui na primeira reunião da nossa comissão, ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota, no dia 25/3 de 2021. Agradecer aqui a TV Câmara, agradecer também aos nossos que acompanham pelas nossas redes sociais e que poderão acompanhar pelo canal 4NET, canal 9 Vivo, canal 11.3, TV aberta. Estamos aqui, gostaria de agradecer também ao vereador Jair da Farmácia, que está presente, professor Alberto, a Malu Oliveira, presidente do Instituto, Cláudia Camargo, Priscila Fernanda, vereadora Débora Palermo, todos estão aqui presentes. Bom, estamos aqui para dar início a essa importância de que eu faço parte dessa comissão e que para mim é uma grande honra estar aqui presente, né? Para mim presidir a importância e a responsabilidade que nós estamos assumindo perante, sim, a todos os requisitos. Então, a gente gostaria de... Nós vamos ter aqui várias perguntas, vamos falar um pouquinho. Eu tenho uma filha com deficiência também, então eu também sou uma pessoa que posso dar meus depoimentos, as dificuldades, o que realmente hoje a respeito de acessibilidade e inclusão. Mas estamos aqui, mas de antemão eu gostaria de falar e prestar uma solidariedade à família e amigos de Beatriz Pires Sampaio, e que ela estudou na escola Edson Luiz Lima Souto, que veio a falecer de Covid. Então, a gente gostaria de prestar 1 minuto de silêncio para que, ao respeito aos familiares, né, que infelizmente é o que nós estamos passando essa pandemia, que realmente estão levando muitos entes queridos, pais, mães, filhos, e sabemos da nossa responsabilidade também de nos prevenirmos e de cuidar dos nossos familiares. Então, gostaria de prestar as condolências aos familiares da Beatriz, tá, que veio a falecer de Covid. Bom, e seguindo, os últimos censos demográficos do Brasil, realizados em 2000 e 2010, a população com tipo de deficiência em Campinas estima-se de 232 mil pessoas, o que vem a 21,5% da população total. Então, você analisa que temos 2.232 com deficiências. É um número alto. E justamente essa comissão, vamos ter que trabalhar em cima disso, vamos trabalhar arduamente, porque hoje essas pessoas ainda são discriminadas nas comunidades que vivem, ou sendo excluídas de escolas, mercado de trabalho e negados seus direitos. Pessoas fundamentais devem ser dados para mudar o quadro dessas pessoas excluídas pela sociedade. Então, hoje, essa comissão está aqui e eu gostaria de passar e de fazer algumas perguntas. Depois eu vou falar da minha vida como pessoa, da minha vida com deficiência, mas eu já gostaria de abrir, e eu convido a Priscila Fernanda. Ela é palestrante, motivacional, e ela é uma pessoa com deficiência. Então, eu gostaria de fazer umas perguntas para a Priscila a respeito da deficiência. Aí depois nós vamos dando
Aí vou passar aos vereadores também que dê a palavra. Priscila? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Muito obrigado aí pela sua presença, de estar junto com a gente aqui, que é um importante, muito grande. E eu vi você aí que, dos seus trabalhos, das suas palestras, que você dá motivacional nos SH, nas empresas. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quais são os passos que devem ser dados para mudar o quadro dessas pessoas excluídas pela sociedade? Eu acho muito importante frisar assim, que hoje em dia falta muita informação sobre a pessoa com deficiência. Então, no decorrer disso, as pessoas acham que não tem necessidade de acessibilidade, não tem necessidade de trazer a pessoa com deficiência para o seu ambiente de trabalho. Então, tem uma grande falta de informação. Eu acho que falta muito na inclusão escolar. Então, precisaria melhorar a informação dentro das escolas, trazer mais projetos de lei sobre essas questões, maiores verbas para os projetos sociais, mais uso da mídia, da cibercultura, das novas tecnologias, que eu acho que ainda falta muito nessas questões, porque as pessoas têm uma visão da pessoa com deficiência como apenas pessoas coitadas. Então, ela só acha que a pessoa com deficiência serve para ser coitadinha. E se tem acessibilidade, se tem a inclusão, a pessoa com deficiência ela consegue ter uma vida normal, ela consegue frequentar uma escola. Se ela tem um material para ela estudar, ela vai conseguir frequentar a escola. Se ela tem uma rampa para ir num restaurante, ela vai frequentar. As pessoas com deficiência, ela acaba não frequentando muitos ambientes por falta de acessibilidade ou por se sentir excluída. Então, eu acredito que seria mais informação e mais acessibilidade. Joia, Priscila. E você acredita que a inclusão teve uma evolução no decorrer desses anos? O que você tem a dizer para a gente? Olha, eu acredito, sim, que teve uma evolução muito grande, só que muitas delas ficou no papel. Muitas delas, as pessoas e o poder público acaba não cumprindo. Então, se você tem hoje, vamos colocar como exemplo a escola. Se você tem hoje a inclusão, ela é bonita no papel, ela está ali, ela fala, olha, o aluno com qualquer tipo de deficiência tem direito à escola, tem direito ao trabalho, tem direito a qualquer coisa. Só que quando chega no dia a dia, não se cumpre. São poucas as empresas, poucos ambientes que se solidariza, que acredita no potencial da pessoa com deficiência. Eu acredito, sim, que teve muitos avanços, porque a pessoa com deficiência, antigamente, ela era excluída de tudo. Ela simplesmente só ficava dentro de casa. Então, a gente teve um avanço muito grande de 20 anos para cá, em questões de acessibilidade, de inclusão. Foi, assim, uma mudança. Veio as pessoas com deficiência aparecer mais na mídia, mas, mesmo assim, ainda existe muito capacitismo. Mesmo assim, ainda existe muito essa questão da pessoa com deficiência só ser usada para ser tratada como questões de superação. Não que a pessoa com deficiência não se supera, ela se supera, ela acaba se superando porque o nosso dia a dia não é fácil. Você lidar com o transporte público cheio, onde você, muitas vezes, quando você entra num ônibus, as pessoas te olham
como você não deveria estar ali, o que você está fazendo aqui? Então, eu acredito sim, só que eu volto a falar, ainda falta muita informação para as pessoas, porque não basta estar no papel, não basta a gente ter esses avanços se as pessoas não estão avançando com ele. Mas eu acredito muito que a gente ainda tem muito que aprender, ainda vai vir muita coisa boa por aí, mas é aquela questão também. Não adianta apenas existir a leis se elas não são cumpridas. Então, a gente precisa, além das leis, a gente precisa de questões para elas serem colocadas ali em prática. Então, eu acredito que teve o avanço, porque a gente vê em diversos lugares, hoje em dia se fala da pessoa com deficiência, em muitos lugares hoje se cobra a acessibilidade, mas ainda falta muito. Eu acredito que ainda falta bastante, mas teve muito avanço. Então, Priscila, você tocou muito e você bateu, eu acho que assim, que hoje também teremos que fazer um apoio psicológico, né, aos pais, para que realmente eles se preparem para a falta de informação que realmente as pessoas têm. Então, acaba causando um constrangimento. Isso você quis dizer que você bateu, que acaba realmente trazendo um constrangimento, tanto para o deficiente quanto para os seus pais. Correto? É isso? Que você está batendo bastante. Sim. E você, assim, eu falei muito de acessibilidade, você tocou também. Eu tive até um problema também, que uma filha minha também caiu da rampa da escola, mal preparada, não foi feita adequadamente. Então, existe um monte de fatores aí que você falou que realmente de suma importância, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem algum sonho? Qual é o seu sonho hoje? Você como palestrante? Olha, esse ponto que você chegou sobre essas questões dos pais, da falta de acessibilidade, ela é muito importante, porque muitos pais também se sentem constrangidos. Muitos pais acabam, às vezes, preferindo não mandar o filho para a escola, ou porque não tem esse preparo psicológico para brigar pelos seus filhos, para brigar pelos direitos dos seus filhos. Porque eu acredito, assim, você como pai, que não é uma questão fácil de lidar, não é algo que você simplesmente aconteceu e está tudo bem. Tem tudo um processo, tem tudo um tempo até você se acostumar. E ainda você se depara com os seus direitos não está sendo ali colocado. Então, você se depara com o preconceito dentro da escola, você se depara com a falta, às vezes, de uma fisioterapia, você se depara com a falta de acessibilidade, e muitos pais não estão preparados, nem os pais, nem as pessoas com deficiência. Então, acredito, sim, que deveria ter um maior apoio psicológico de ambos, para os pais, para as pessoas com deficiência. Hoje assim, vamos dizer, o número de pessoas diagnosticadas com autismo, e muitas pessoas não sabem lidar com isso. Muitas pessoas ainda não se sentem preparadas, mas a gente está na hora de colocar as informações, está na hora de dizer, a pessoa com deficiência, ela merece estar na escola, qualquer tipo de deficiência. Então, eu continuo falando que falta informação, e os pais também precisam muito de um apoio psicológico e de um apoio nas escolas, de um apoio na vida, né? Eu acredito muito nisso. E hoje, o meu sonho, como palestrante, como pessoa com deficiência, é realmente que parem de ver primeiro a deficiência e vejam a pessoa. Porque por trás da deficiência tem uma pessoa que tem sentimento, tem uma pessoa que tem vida, tem a família da pessoa com deficiência. Então, que parem. Eu acho que esse é meu sonho. O meu sonho, dentro de tudo esse meu trabalho,
é que as pessoas enxerguem a Priscila como uma pessoa e não a Priscila deficiente. Porque as pessoas, elas têm, sim, esse mal de colocar a deficiência na frente. E não, é pessoa com deficiência. Então, a minha pessoa, a Priscila, vem na frente. Os pais vêm na frente da deficiência. Existem pais por trás da criança com deficiência. Então, o meu maior sonho, eu acredito que seria esse. Seria as pessoas começarem a ver essas questões de forma diferente. Ver que a pessoa com deficiência tem vida, que a pessoa com deficiência e precisam, porque muitas das coisas a acessibilidade, que é o direito da pessoa com deficiência, muitas vezes não é colocado em prática. Se você pergunta em algum lugar, por que não tem uma rampa? Eles simplesmente falam, porque é poucas pessoas que usam. Mas por que poucas pessoas que usam? Porque não tem. Como que eu vou frequentar um restaurante? Como que eu vou frequentar um lugar que tem escada? Entendeu? Então, se eles não me dão acessibilidade, como que eu vou? Como que os pais vão levar seus filhos? Então, e isso causa muito constrangimento. Então, hoje, meu maior sonho é que as pessoas vissem acessibilidade como algo para todos, para a pessoa com deficiência, e não só apenas para eles falar, o deficiente não vai frequentar aqui, tem pouco deficiente. Então, eles colocam muito a deficiência à frente. Então, eu acho que hoje esse é meu maior sonho, é que as pessoas enxerguem primeiro a pessoa e depois a deficiência. Muito bem, Priscila. O que você falou aí realmente é até comovente, né? Você imagina hoje, nós estamos falando de acessibilidade, estamos tocando esse assunto aí de psicologia, tratamento com os pais, com o deficiente físico. Agora, você imagina isto há 28, 29 anos atrás, que usava cadeira de roda, às vezes eu saía na rua, as pessoas me olhavam diferente. Mas por que você está andando? Será que ela pode andar assim? Você vê, mudou, melhorou muito, mas realmente ainda a dificuldade, a acessibilidade, por exemplo, tem vários lugares aí hoje que um cadeirante, infelizmente, ele não vai, ou os pais não levam, justamente pela dificuldade que hoje ainda existe. Então, você tocou num ponto aí muito importante, é trabalhar os familiares e de entender que realmente o mais importante hoje é ver a pessoa. E isso faz com que os pais assimilam mais, falam, eu tenho um filho ou uma filha com deficiência que realmente eu posso andar com ele na sociedade, que eu posso conviver com ele naturalmente e ser bem recebido, não com um olhar diferenciado. Então, Priscila, agradeço muito a sua presença, tá? Muito obrigado mesmo. E estamos aqui, tá? Essa é a primeira reunião nossa e de muitas mais que vão vir pela frente. Muito obrigado, Priscila. Tudo de bom. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Agradecer, dar um bom dia aí ao vereador Paulo Búfalo, ao vereador Paulo Haddad. Obrigado aí pela estar junto com a gente. E vamos dar uma sequência. Eu gostaria agora de falar com a vereadora Débora. Débora, aí que a Priscila falou, que nós vamos ter mais perguntas ainda, mas eu gostaria que você desse falasse o que realmente, da sua experiência que você tem, de vida, né? Você foi conselheiro tutelar, e o que você poderia falar aí do que a Priscila realmente falou? Vamos ter mais perguntas, mas eu gostaria que você também falasse da sua experiência de vida, o que você tem a dizer a respeito de acessibilidade, né? Que hoje realmente esses fatores psicológicos dos pais, que você trabalhou em cima disso, eu gostaria que você desse uma explanada para a gente aí. Bom dia, presidente Marrom, vereadores presentes, convidados, parabéns pela reunião, Marrom. Gostei muito, né, da fala da Priscila, fala com muita propriedade de quem vive, né, as dificuldades da pessoa com deficiência, né?
como conselheira, como ex-conselheira tutelar, o que eu posso dizer, né, Marrom? Da grande dificuldade de inclusão, de garantir direitos para as crianças e adolescentes com deficiência, da dificuldade que ainda temos, apesar da lei da inclusão, né, ser de 2015, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente garantir muitos direitos e todos os direitos que eles devem, né, e precisam ser garantidos, mas ainda nós temos muita dificuldade para conseguir realmente que esses direitos sejam efetivamente cumpridos, né? Muitas vezes, e na maioria deles, através da Defensoria Pública, do Ministério Público, para poder garantir que fossem cumpridos. O que eu presenciei também nesses anos todos ali no Conselho é o grande sofrimento dos pais, né? E a falta de atendimento para os pais das crianças e adolescentes com deficiência. Muitas mães chegavam ao conselho e desabavam, começavam a chorar porque elas ficam emocionalmente muito abaladas, porque cada dia tem que correr para um lado com os filhos, né? Porque infelizmente, nós temos assim serviços espalhados pela cidade, mas nós não temos um centro multidisciplinar para atendimento de crianças com adolescentes, que é uma proposta que eu já até sentei com o Dário, está no plano de governo dele, nós já conversamos isso e já faz parte de uma discussão para criar esse centro que atenda não só as mães, como as crianças e adolescentes com deficiência, com apoio psicológico, terapia ocupacional, fisioterapia, fono, todas as tecnologias assistivas, pedagógicas, tudo aquilo que o Estatuto garante, né? Que eu dizia sempre para as mães que chegavam ali no conselho, né? Elas chegavam como se elas tivessem assim... elas não sabiam dos direitos que os filhos tinham, né? Na verdade era essa, a maioria delas, como a Priscila falou, não tem informação dos direitos, né? Então eu lia sempre o artigo 11, que diz que o poder público é obrigado a fornecer todas as tecnologias assistivas, pedagógicas para reabilitação, habilitação, prótese, órtese, medicamento, tudo que uma criança precisa é garantido por lei o direito dela conquistar, seja por vias legais, normais ou legais, né? Ou por bem, como a gente dizia, ou por mal, a gente recorre ao judiciário, mas é garantido a todas as crianças esses direitos. Mas também aos pais, né? Os pais precisam desse apoio psicológico, emocional, para lidar com essa situação. Como bem disse a Priscila, nós temos muitos casos de autismo hoje. E é muito difícil para pais que não conhecem, que não sabem como lidar com o autismo, ter um filho e ficar sem um suporte, por exemplo, profissional de um psicólogo, de um terapeuta, que dê assistência emocional para esses pais, né? Muitos ficam doentes, adoecem, entre depressão, por conta dessa falta de apoio. Então, nós temos muito, Marrom, assim, muito que avançar, né, nas políticas públicas para crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Nós temos a lei, né, de 2015, a lei da inclusão, nós temos o estatuto, temos muito amparo legal para exigir, né, que o poder público cumpra aquilo que a lei preconiza, né? Então, é isso um pouco do que eu tenho a dizer, e dizer que essa luta é constante, né? Eu me lembro, acho que 2, 3 anos atrás, quando foi retirado o transporte adaptado das crianças com deficiência em Campinas, que nós recorremos ao Ministério Público e não foi fácil conseguimos que voltasse esse transporte para as crianças com deficiência. Nós e o Dr. Rodrigo, ali, o promotor da infância, né, tivemos que fazer, acho que umas 5 reuniões, e só voltou quando teve multa. Então, ainda é muito difícil conquistar, mesmo através do judiciário, você conquistar e garantir esses direitos, né? E eu me lembro do caso de uma mãe que contou numa dessas reuniões que o filho ia todos os dias com esse transporte, né, ali para a síndrome de Down, ali perto do shopping Iguatemi, né? E todos os dias o ônibus pegava ele
morava bem longe e trazia ele até o atendimento ali no instituto, né? E quando cortou esse transporte, a mãe tinha que pedir ajuda para 2, 3 pessoas para colocá-lo dentro do ônibus para ela levá-lo. Ele ia chorando até lá. E chegando lá, ele se jogava no chão e ele chorava por horas. Ele não conseguia fazer os atendimentos. Ele chorava. E quando perguntavam para ele o que ele queria, ele falava que era o Bibi. Eu nunca esqueço dessa escola, porque o Bibi era o ônibus que buzinava na frente da casa dele para levar ele todo dia, que ele estava acostumado a ir transportado de uma maneira respeitosa, como ele merece ser, né? Então, são histórias, assim, Marrom, são histórias muito que eu guardo comigo, e eu sei o quanto é difícil para esses pais lidarem com isso e para essas crianças, esses adolescentes, adultos, né, conviverem com isso, mas eu tenho certeza que essa comissão vai fazer diferença e pode contar comigo para isso, tá? Muito obrigada e uma boa reunião para todos. Eu que agradeço, Débora, a sua presença, as suas palavras, realmente, que você falou bastante do poder público, né? Sabendo que isso já é lei, existem muitas coisas que já estão, que é lei do deficiente, mas parece que você chega para pedir alguma coisa, parece que isso aí cria parece que está pedindo uma coisa assim que não pode, parece que é um massacre você pedir uma coisa. Hoje, tudo que a respeito à deficiência, tudo tem dificuldade. Isso porque não dá. Então, o que nós temos que bater muito forte hoje? É trabalhar em cima do que realmente é lei, porque é justo, já é direito. E nós temos que trabalhar em cima disso sim, Débora. E vamos trabalhar. Essa comissão está muito forte. Nós vamos trabalhar em cima de tudo isso aí, tá? E você falou muito bem. Muito obrigado, Débora. Bom dia também ao vereador Igor Diego também, que está participando com a gente aqui no plenário. Muito obrigado. E o vereador Paulo Haddad, ele viu que ele está com um compromisso e ele mandou agradecer uma boa reunião para todos aqui. Eu gostaria de falar com o vereador Jair da Farmácia. Bom dia, Jair, tudo bem? Abriu aí, Jair, tudo bem? Clicou em cima aí, Jair? Abriu. E aí, Marrom? Bom dia, Jair. Bom dia. Tudo bem? Tudo em Bom dia. Jair, o que você tem que falar, que você aí tantos anos trabalha na área de saúde, farmacêutico, né? E que você aí, você viu a Priscila falando, a Débora, o que você tem a dizer para a gente aí, o que falta realmente para a gente mudar, conseguir, vamos falar assim, 10% de melhorias, 20%, 30%? Tem tanta coisa para ser feito. É como a Priscila falou, em restaurante, em calçadas, muita coisa para ser feito ainda. Precisa fazer vários projetos para ver se consegue. Você está entendendo? Sim. Então, você acha que, como você faz membro da comissão, a importância é muito grande, vamos batalhar junto, e a gente conta com você, com a sua experiência, tá, vereador? E muito obrigado aí por estar participando com a gente. Tá? E muitos comércios também que têm muita dificuldade e não tem rampa, essas coisas. O acesso, né? Isso, acesso à acessibilidade. É isso daí, Marrom. Mas beleza, então, Jair, muito obrigado aí. Gostaria também aqui de chamar o vereador, o professor Alberto, que está aqui conosco também participando. Bom dia, professor Alberto. Obrigado pela presença e da experiência que o senhor tem também. O que o senhor tem a dizer para a gente aí que possa somar com a gente, para que possa trabalhar junto? Realmente, né,
essa parte que realmente de acessibilidade, desse trabalho incansável que é essa parte dos deficientes. Bom dia, vereador Marrom, presidente da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Bom, em primeiro lugar, eu expresso aqui o meu carinho, o meu respeito por essa comissão. Em outros mandatos, sempre participei dessa comissão. No meu primeiro mandato, basicamente, eu acho que eu presidi essa comissão, depois veio com a eleição do Jorge da Farmácia, ele passou a presidir essa comissão, e fiquei muito feliz em saber que você estaria assumindo essa comissão. Eu acho que essa comissão ela é muito importante, porque ela fomenta temáticas relevantes para a sociedade e também é uma esperança para as pessoas que vivenciam uma série de obstáculos no seu cotidiano. Eu quero cumprimentar, nessa oportunidade, o vereador Jair da Farmácia. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos os vereadores, tanto membros da comissão, como outros que já passaram por aqui. Quero, nessa oportunidade, cumprimentar a Malu, que é a presidente dessa instituição REMI, as mães da rede que lutam constantemente, vivenciam essas questões no seu dia a dia e têm sido verdadeiros baluartes de fomento dessa temática e de conquistas e de lutas. Então, eu parabenizo a Malu e a rede, a REMI, bem como todas as mãezinhas que fazem parte, todas as mães que fazem parte dessa instituição, já estiveram muitas vezes aqui nessa casa e juntos lutando, sempre lutando pelo bem do próximo, para que nós tenhamos uma sociedade com face humana. Eu quero cumprimentar também nessa oportunidade a Priscila, uma palestrante tão jovem, tão importante termos pessoas envolvidas já nessa temática, e quero cumprimentar também a Cláudia, que está fazendo parte dessa primeira reunião dessa comissão, que efetivamente visa fomentar temáticas dessa natureza. E eu quero aproveitar também, vereador presidente Marrom Cunha, cumprimentar uma mãe que está nos acompanhando, que é a senhora Magali, lá da Vila União. Ela tem uma filha com deficiência e, recentemente, ela compartilhou comigo a luta dela, a dificuldade que ela tem e quantas vezes ela se sente tão sozinha, tão, assim, desamparada. Eu disse naquela oportunidade para ela que a nossa Câmara tinha uma comissão e para ela não sentir sozinha, que nós temos muita gente que tem um coração enorme, que acolhe, que luta, e luta porque o que é justo, né? Nós estamos lutando por uma causa justa. É tão bom você levantar uma bandeira quando essa causa é justa. E eu disse para essa mãe que ela não estava sozinha, não, que tem muita gente na Câmara que tem a mesma empatia, e eu disse isso para o vereador Marrom, embora eu não possa participar das comissões, pelo fato de eu ser o primeiro secretário da casa e a mesa impede, a função é impeditiva de participar das comissões, mas eu disse para o vereador Marrom, e expresso agora publicamente para todos os membros da comissão e todos os palestrantes, que o que eu puder ajudar, o que eu puder ser útil, sempre vocês terão o meu apoio, o meu voto, porque para mim é muito importante, muito relevante que nós tenhamos a oportunidade de fomentar essas temáticas e ir à luta. É bem isso que a vereadora Débora Palermo pontuou, é uma luta. É um obstáculo, eu disse para essa mãezinha, é um leão atrás do outro que a gente tem que enfrentar. Mas, graças a Deus, que nós temos saúde, temos forças, fomos eleitos para a luta mesmo, para poder buscar e implementar os direitos dessas pessoas, né? Elas têm direitos, é uma questão de justiça. Então, eu quero parabenizar o presidente Marrom, toda a comissão permanente das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, os palestrantes e você que está nos acompanhando, as mães aí do REMI, todas as pessoas, pode ter certeza que essa casa nós somos parceiros, somos solidários
temos empatia e, repito, é uma causa justa e sempre estaremos juntos, de mãos dadas, na luta para minimizar e desconstruir essa cultura equivocada de achar que as pessoas são problemas. As pessoas não são problemas, as pessoas são bênçãos. Para nós, o verdadeiro governo, a verdadeira democracia, ela se preocupa com as pessoas que são importantes. E todas as pessoas são importantes. E a nossa luta sempre é pautada por isso. Ter uma gestão política pública com face humana, com coração, porque a gente sabe que o Estado não tem alma, o Estado não tem coração. Somos nós que vamos dar esse sopro de solidariedade, de amor e de consideração. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade e tenho certeza que essas reuniões serão bastante relevantes, até para sinalizar para as pessoas que se encontram em algum tipo de obstáculo, de dificuldade, saiba que aqui tem uma comissão séria que vai acolhê-los, vai, sem dúvida, lutar, porque eles não estão sozinhos. Nós temos uma comissão que está olhando por eles também. Muitíssimo obrigado. Eu que tenho a agradecer, vereadora, professor Alberto, aí, pelas palavras que realmente o senhor colocou para a gente aqui. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade que nós estamos aqui, tanto na casa como nessa comissão, e que vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Quando nós montamos essas comissões, as pessoas que estão participando são pessoas de apoio, são pessoas que realmente estão abraçando a causa. E para mostrar também para os que acompanham a gente, as mães e os pais, que nós temos essa comissão. Estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida e de apoio também. Tá bom? Muito obrigado, professor Alberto, pela presença. O vereador Paulo Búfalo, bom dia. Ele saiu? O vereador Paulo Búfalo estava acompanhando a gente, mas ele teve que se ausentar. Gostaria de passar também a palavra ao vereador, bom dia, vereador Igor Diego, que está presente aqui também. E eu gostaria que você desse uma palavra aí, o que você tem a dizer a respeito da acessibilidade por Campinas, as nossas regiões, que realmente é um trabalho que não é fácil. E eu gostaria aí que você expôsse para a gente qual a sua opinião, o que realmente você tem a dizer para a gente, que possa realmente, dessa importância dessa comissão. Eu gostaria que o senhor desse essa palavra para a gente aí. Olá, presidente Marrom, a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, a TV Câmara, ao público que nos assiste. Marrom, primeiramente eu queria dizer que eu creio pela fé que Deus faz coisas novas de tempos em tempos. E queria dizer para você, meu amigo, que Deus te colocou nessa missão, à frente dessa comissão, porque sabe do seu coração, sabe do tamanho da sua capacidade, sabe o que você vive lá na sua casa, sabe o que a sua experiência nessa linha de atuação, e com essa simplicidade que esse coração seu, tenho certeza que essa comissão vai fazer um excelente trabalho, porque deficiência não é fácil para ninguém, mas na periferia pior ainda, né, Marrom? Quando não tem política pública que funcione na periferia, ali aquele povo são as pessoas que acabam sofrendo cada vez mais. Então você, com esse olhar de periferia, com esse coraçãozão, você com essa capacidade, eu peço que Deus te capacite cada vez mais. Os membros das comissões, como eu vi a Débora falando, e o Jair e os demais, são vereadores de excelência. Eu estou aqui para contribuir. Vim aqui, não sou membro da comissão, mas sou vereador dessa cidade, conheço o Marrom, conheço os demais vereadores e queria só me posicionar dessa maneira, Marrom. Eu não sei ainda como eu posso ser útil, mas se você, de alguma maneira, como os demais vereadores, achar que eu posso ser útil numa situação ou outra, vim me colocar à disposição de vocês, desta comissão, do cidadão campineiro, tá? Para no que for preciso a gente poder somar forças e contribuir, que essa é a nossa missão agora, né, Marrom? Então, eu deixo aqui meus agradecimentos e desejar que Deus
te abençoe essa comissão cada vez mais, que a gente possa de fato e de verdade fazer a diferença na vida do cidadão, tá bom? Essas são as minhas palavras, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e estou à disposição, estou aqui para aprender com vocês, tá bom? Obrigado. Vereador Igor Diego, como membro e presidente dessa comissão, eu só tenho a agradecer as suas palavras. Realmente, nós sabemos da dificuldade hoje que nos acessos hoje para pessoas com deficiência da periferia. Hoje, se você for a fundo mesmo, para ver realmente, buscar e ver as famílias, por exemplo, eu tiro pela minha filha, se eu não tivesse dado condições para ela de fisioterapia, deslocamento, levar ela... Agora, o que acontece na periferia? Hoje, a dificuldade de transporte, a mobilidade é muito complicada. Vai ser uma luta, Igor, é uma luta tão grande que nós vamos ter nessa comissão em cima disso aí, porque hoje tem pessoas que não estão andando, pessoas realmente que estão atrofiadas justamente porque não tem esse apoio e condições de transporte para fazer as fisioterapias e esses acompanhamentos que realmente hoje precisam. Por isso que eu falo para você, é uma luta, não vai ser fácil, mas você é um vereador, você é uma pessoa que está aqui com nós nessa casa e nós vamos contar com a sua força, com as suas ideias, para que a gente vamos lá, vamos trabalhar no poder público, para que realmente nós abracemos essa causa, para a gente conquiste nossos objetivos. Tá? Muito obrigado, Igor. Parabéns aí. Bom dia, Malu. Bom dia. Malu, muito obrigado pela sua presença. Você é a idealizadora e presidente do Instituto, né, Remi, que é mãe de crianças com deficiência. Imagina, eu que agradeço. Podemos dizer... Malu, eu gostaria de fazer algumas perguntas, já que como você, como a idealizadora e presidente, eu acho que de uma entidade de uma importância muito grande, provavelmente para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, podemos dizer que sem acessibilidade não existe inclusão? Não, não existe inclusão. Impossível. Então, se não tiver acessibilidade... Está ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, beleza. Então não existe. Como colocar essa real inclusão em prática? Qual que seria a sua opinião sobre isso? Eu acho assim, pegando o gancho da primeira pergunta e já entrando na segunda. Vou te dar um exemplo, porque sem acessibilidade não existe inclusão. Vou pegar um fato recente. Pandemia, crianças com deficiência, educação, escola, aulas à distância. Não vou fugir da realidade de Campinas, vamos para a realidade de Campinas. Hoje, as crianças que são matriculadas na rede municipal, elas fazem aulas à distância por uma plataforma. E é uma plataforma escassa, precária, que não tem o intérprete em Libras, que não tem a legenda, que não tem o auxílio para a criança que tem a deficiência visual, que não tem o suporte para a criança que é autista. Então, sem acessibilidade, não tem inclusão, né? Só um comparativo que eu quis fazer de algo que é a nossa realidade hoje, né? De algo que a gente vivencia, para que não só as pessoas que estão aqui como convidadas, os vereadores, e quem está nos acompanhando, que muitas vezes não tem uma noção do que é inclusão, entenda. Porque quando a gente fala de acessibilidade, Marrom, as pessoas estão muito acostumadas a achar que a acessibilidade é só a rampa, a placa em braille, a placa preferencial num caixa de supermercado. E acessibilidade, pegando a fala da Priscila, que foi incrível, diga-se de passagem,
vai muito além de tudo isso, né? A acessibilidade e a real inclusão, aquela que a gente tanto sonha, aquela que a gente tanto luta, você que é pai, eu sou mãe, a Priscila que é pessoa com deficiência, a Cláudia que é advogada que defende o direito da criança e do adolescente, o professor Alberto que tem um olhar acessível, um olhar empático, e outras pessoas que têm esse olhar de empatia, a tão sonhada inclusão que a gente espera precisa ter esse olhar voltado para atender todas as necessidades quando você fala de acessibilidade. Como a sociedade e o poder público pode ser exemplo e referência em uma inclusão? Eu acho que começando a ter atitudes e ações na prática, como essa. A Priscila falou uma coisa muito importante, e é algo que eu sempre falo nas minhas falas, aonde eu vou, aonde me convidam para falar de inclusão, nas nossas rodas de mães, nos nossos workshops, em tudo que é lugar que a gente está aí, vem aí desenvolvendo, até de forma online, como foi o nosso ano passado e vem sendo esse ano, é que a gente não precisa de grandes textos, a gente não precisa de pessoas falando bonito de inclusão, a gente não precisa de criar leis, muitas leis, já existem muitas leis criadas e leis boas, leis que só precisam sair do papel, né, vir para a prática. O que a gente precisa é de mais ação, menos grandes textos, menos pessoas querendo holofote em cima de inclusão, e mais ação, mais atitude, mais gesto concreto, né? Como esse. Pessoas, autoridades públicas, pessoas que foram eleitas por um voto legítimo do povo, pessoas que militam, que defendem causas, que defendem crianças, que defendem inclusão, que acreditam que dá para fazer inclusão porque dá, quando você quer, quando você tem disponibilidade, quando você tem amor à causa, dá, né? Então, o que falta são gestos concretos, são ações, né? É sair da zona de comodismo e vir para a realidade, vida, né? Pé no chão. Realmente, Manuel, você falou com as suas palavras, realmente pessoas realmente com ação, que realmente abraçam a causa e que vai realmente, né, vamos buscar e traçar nossos objetivos e metas, tá? Você acredita, assim, que Campinas é uma referência em inclusão ou ainda falta muita coisa? Olha, olhando e comparando com outros estados, com outras cidades, nós que temos contatos aí com mães, com gente de todo mundo, mães até que estão fora do Brasil, as meninas sabem disso, a Priscila, a Cláudia, o professor Alberto, que já conhece o nosso trabalho, que já desenvolveu lindas ações aí dentro da Câmara, com eventos nossos. Eu digo que Campinas, ela está passos à frente, né? Em relação a algumas coisas. A outras, eu penso que ainda tem muito a melhorar. Mas em algumas, a gente está alguns passos à frente. Então, eu sempre falo que eu prefiro olhar para o que vem dando certo e pegar o que não vem dando certo e tentar melhorar. Porque se a gente for bater em cima só do que não vem dando certo, a gente nunca vai chegar, né, a lugar nenhum. Então, eu acredito sim, em alguns determinados fatores, sim, estamos à frente, somos referência, mas em outros não. Em outros ainda deixa muito a desejar, né? Eu citei aqui o exemplo da precariedade da plataforma agora nesse período de pandemia, e isso é algo assim notório, né? A gente vem ouvindo relatos aí das mães que nos choca, mães que estão em depressão, crianças que estão em casa em depressão porque não tem o material adaptado, porque não conseguem ter acesso à plataforma porque a plataforma não é adaptada. Então, como que você fala que uma cidade é referência se algo que é direito da criança, que é ter acesso à educação, ele não vem sendo oferecido de uma maneira verdadeira e com qualidade, né?
Então, sim, em alguns aspectos precisa melhorar, mas em outros somos, sim, referência. Muito bem, Malu. Estamos aqui também, vamos trabalhar muito em cima disso aí, para que a gente consiga novos projetos. Estamos trabalhando já em cima disso, para que realmente a gente se torne uma referência, uma cidade como Campinas maravilhosa. É uma cidade aqui que, se realmente aqui é a casa, realmente a nossa comissão, a gente trabalhar realmente em cima, nós vamos trazer grandes projetos, já estamos com alguns projetos aí, com as indicações, tá, Malu? E vamos trabalhar juntos, sim. Eu gostaria de fazer outra pergunta para você, Malu. Como unir família, pessoas com deficiência e poder público em busca de inclusão? Eu acho que o primeiro passo são ações como essa, né? Porque a gente sabe que não dá para fazer política pública de qualidade se não tiver uma parceria com quem está ali, com quem faz lei, com quem aprova lei, com quem tem a caneta na mão, com quem foi eleito por o povo para fazer isso, que são vocês, né? E eu, quando até quero colocar isso aqui, quando eu recebi a notícia que nós teríamos à frente da comissão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida de Campinas, um pai, alguém que vivencia o que eu vivencio, alguém que vivencia o que a Priscila como pessoa com deficiência vivencia, e alguém que vivencia, que sente na pele o que outras e outras, tantas e tantas mães e pais vivenciam, eu falo para você que o meu sentimento foi de gratidão a Deus primeiro, por ele ouvir, porque esse era o nosso grande clamor por muitos anos, né? E gratidão porque eu tenho certeza absoluta que quando a gente tem alguém à frente de uma comissão, com outras pessoas que estão comprometidas na mesma comissão, a lutar por inclusão, a trazer essa tão sonhada inclusão para a nossa realidade, isso é uma parceria com as famílias, né? E só o fato de, assim, estar aqui na primeira reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência, não como presidente ou idealizadora do Instituto Remy, mas como mãe que sou, como alguém que sabe o que é ter duas filhas com deficiência, encarar as limitações, as tribulações do dia a dia, eu acredito que isso já é uma parceria com o poder público, né? E tantos outros exemplos, né? Quando a gente procura o Ministério Público, como na ação dos adaptados, eu fui a mãe que fui lá e fiz a denúncia. Naquela ocasião, contei com o apoio da querida, ainda vereadora Mariana Conte, que foi, assim, muito acessível, muito empática, muito aberta à nossa dor naquele momento. Éramos 95 mães, né? O da minha filha foi restabelecido muito rápido, porque a minha filha tem uma ordem judicial, mas as 94 crianças não. E naquela ocasião, eu como mãe não poderia ficar indiferente àquilo, então eu comprei a briga, eu fui para a briga, né? E falo que, assim, toda mãe que é briguenta, leva o título de briguenta, ela chega lá nos seus objetivos, ela alcança, né? E eu sou prova disso, né? E são parcerias como essa, com o poder público, com quem realmente faz a coisa acontecer aqui, torna a inclusão real. Muito bem, Malu. Você tocou aí em pontos realmente que só quem tem um filho com deficiência, o sentimento... hoje, eu só tenho a agradecer a Deus pela filha que tenho, que Deus realmente... o que não é para você passar, o que você tem que passar, outras pessoas não vão passar. Só nós sabemos realmente a dificuldade e de não mostrar realmente para eles, realmente que a gente sofre junto, realmente hoje, porque essa falta de informação, essas faltas que causa constrangimento entre tantos pais como os filhos. Então, você tocou num assunto que realmente, hoje, nós temos que trabalhar muito a fundo, temos que pegar os pais que realmente daí fazer umas reuniões, com trabalho psicológicos, sabe? E de suma importância isso aí, sabe? Para que realmente... E é importante você falar nisso, e quero até abrir agora aqui de público, né?
em breve a gente vai ter novidades aí a nível nacional, as meninas já estão por dentro disso. Um dos nossos carros-chefes e um dos nossos projetos que nasceu a Rede de Mães foram as nossas rodas, né, de troca de experiência. E isso tomou uma proporção, e eu falo que Deus trabalhou grandemente no meio daquelas mães que ali estão até hoje, né, desde esse início. E a gente vem aí, logo, logo vai ter novidades a nível nacional com um super mega projeto, né, de lei a nível nacional, e a gente vai conseguir desenvolver esse tão sonhado acolhimento às mães, né? Cuidar de quem cuida, né? Porque não dá para você cuidar bem de um filho se você não está bem. Então, trabalhando desde o cuidar de quem cuida, que é cuidar da mãe, cuidar do pai, para que a gente lá na frente cuide das nossas crianças com as terapias, com a educação de qualidade, com infraestrutura para a pessoa com deficiência de qualidade e oferecer inclusão. Muito bem, Marco. Essas palavras realmente... e que nós vamos ter novos projetos, sim. Tenho certeza que com essa comissão, com vocês aí participando com a gente, logo, logo teremos novidades. Estamos trabalhando já em cima disso aí, para que realmente nós consigamos aqui passar esse projeto, né, que é de suma importância para todos, que você comece a trabalhar desde do nascimento até o seu final. Então, isso é muito importante. Malu, eu quero agradecer a você. Muito obrigado pela participação, tá? Isso é a primeira reunião, nós vamos ter muitas mais, e gostaria que você sempre estivesse presente com a gente, porque nós temos várias pessoas aqui ligando, mandando suas mensagens aqui, tá? De agradecimento, várias pessoas também falando de alguns problemas, dificuldades realmente. E assim, interagir hoje é muito importante para que eles sintam que nós estamos aqui para realmente poder acolher eles. Nós vamos estar anotando, vamos estar respondendo, tá? Então, Malu, muito obrigado, tá? Espero que você continue aí com a gente e que da próxima vez também você já está convidada, tá bom? Muito obrigado. Eu quero a oportunidade e agradeço muito, né, por saber que agora nós temos uma comissão da pessoa com deficiência que olha realmente para as necessidades da pessoa com deficiência. Só nós sabemos, né, Malu? Eu lembro de um relato, quando minha filha nasceu, que a minha esposa, ela teve que aprender a passar sonda e não podia errar para ela se alimentar. Tivemos que assinar um papel, tivemos que... Realmente, nós éramos muito novos, a primeira filha. Hoje ela está com 29 anos. Então, eu lembro que quando chegou, que nós tiramos ela do hospital, ela se alimentava por sonda, a minha esposa tinha até que amarrar ela para passar a sonda para ela se alimentar. Só que ela gritava muito. E eu falo para você, para vocês também que estão nos ouvindo, a sensação é horrível. Eu não vou mentir, teve dia de falar para minha esposa assim, eu não sei se eu vou aguentar essa pressão de ver o sofrimento dela, da minha filha, a gente ir no médico, os médicos falaram assim, amanhã ela vai morrer, não passa de manhã, e a luta, nós estamos em cima. Então, são algumas lembranças assim que eu gosto de falar, porque hoje, eu vejo minha filha hoje, é um espetáculo, então para mim hoje foi gratificante, mas só nós sabemos o que realmente a gente passou, tá? E muito obrigado. E hoje também, tenho convidado também aí a Cláudia Camargo. Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, ao vereador Marrom pelo convite, e quero já cumprimentar todos na pessoa do presidente, dizer que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês para falar de um tema de grande importância e que precisa ser falado e mais, precisa ser mudado efetivamente. A Cláudia Camargo, para quem não conhece, é advogada, é presidente da Comissão AB da escola, terceira subseção de Campinas, e defensora dos direitos da criança e adolescente e mulheres deficientes e idosos. Cláudia, gostaria de fazer uma pergunta. Como é visto o tema de inclusão no direito brasileiro? Bom,
A gente sabe que o direito, as leis, não conseguem acompanhar a evolução da sociedade. Só que a gente tem várias leis, né? E eu ouvi muita gente aqui dizendo, e eu concordo, a gente não pode ter só leis no papel. A gente tem que ter a efetivação dessa lei na prática. A gente não pode viver de utopia, né? Tudo é lindo, maravilhoso, mas quando a gente vai na prática, isso não funciona. E a gente tem tratados internacionais dos direitos humanos, direito da criança, adolescente, direito da pessoa com deficiente, só que a gente tem a nossa Carta Magna, que é a Constituição, né? Apesar de ser de 88, o que acontece? Ela fala da igualdade, ela fala da família, ela fala da pessoa com deficiência, e ela é o ponto fundamental, porque ela traz os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana desde o nascimento, né? Então, o que eu vejo é que, fica até repetitivo a gente falar, é que a gente tem muitas boas leis. E a gente tem mesmo, né? Nosso poder legislativo, ele tem trabalhado e criado leis. Só que a gente precisa executar melhor essas leis. A gente precisa criar meios, mecanismos, e não é só cobrar, né, do legislativo, do judiciário, do executivo. Nós, enquanto sociedade, precisamos ter a nossa participação, né? Porque o que eu vejo que acontece muito é a falta de conscientização da população, em vários aspectos. Quando a gente vota, quando a gente exige, quando a gente procura melhorar a nossa sociedade, a gente não pode pensar só no eu. Nós temos que pensar na coletividade. Só que o que eu vejo é que, assim, o problema não é meu, não é com a minha família. A gente está vendo a pandemia aí e as pessoas não têm a conscientização de se cuidar para preservar a sua vida e preservar a vida do outro. Então, o que eu vejo com a deficiência é que a gente tem lei. A gente tem lei recente, 2015, como a Débora citou, né, a lei de inclusão, o estatuto, que também é conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a gente não vê efetividade. A inclusão, ela é hoje uma utopia para a gente, na verdade. E eu vejo isso nas escolas, eu vejo isso, eu fiz um trabalho com a Pestalozzi de Sumaré, eu vejo o quanto as pessoas desconhecem a lei. Só que também o fato dela conhecer a lei e não ter acesso para a efetividade dessa lei é complicado, porque já vou adiantando aqui, viu, Marrom? A gente tem uma lei, só que para a gente fazer essa lei ser efetiva, a gente às vezes precisa de um defensor público, do Ministério Público, de um advogado. A gente também tem um problema grande, que é a morosidade do Poder Judiciário. Ainda que às vezes numa liminar, demora, e depois tem recurso, e depois tem uma série de coisas. E a mãe, o pai, a família com o deficiente não pode esperar. Então, a gente precisa mais de efetividade, menos leis. Porque hoje o deficiente, se você pegar a Constituição Federal, o ECA, que foi citado pela Débora, a lei de inclusão, a própria lei de diretrizes, né, de bases da educação, a gente tem um conjunto de leis. Código Penal que penaliza, e uma série de coisas, só que a gente não vê efetividade. E a classe pobre, que a gente fala das periferias, e eu trabalho muito com a periferia, a gente vê que está largado. Para você ter ideia, a gente teve que fazer uma campanha pedindo celulares usados, tablets para as crianças terem acesso às aulas. Mas mesmo assim não conseguiu, porque não tem internet. O que adianta a criança ter um tablet, um celular e não ter internet? E a lei fala que ela tem o direito à educação. E essa criança que não está tendo educação hoje, essa criança deficiente que não está tendo educação hoje, ela vai ter um problema maior na frente, porque ela não vai ser inclusa no mercado de trabalho, ela não vai ter condições. E outra coisa que eu penso muito como mãe e como ajudando algumas mães de deficientes, e se essa mãe vem a falecer? E se esse pai vem a falecer? Como que fica essa criança, essa adolescente? Porque hoje eu tenho clientes que têm 27 anos, mas têm a mentalidade de uma criança por conta da deficiência. Depende totalmente da mãe e do pai, para tudo. Então, a gente tem que pensar nessa inclusão não só como lei, dizer assim, ó, a lei vai punir, a lei vai fazer um monte de coisa. A gente tem penas, inclusive, né? Pena de prisão, pena de multa.
mas não tem uma efetividade. O direito está acompanhando os problemas da sociedade, o legislativo está criando lei em todas as esferas, mas a gente não tem uma efetividade plena. Muito bem. Realmente você falou de leis, eu até fiz, alguns dias atrás, uma indicação referente um direito realmente dos deficientes, do que era a vacina, porque realmente é um direito, está na lei. Então, para você ver a dificuldade, que hoje realmente, tudo que você vê, que você fala, que até quando você fala das leis, existe um monte de leis, mas é que nem você falou, muito não se conhece a lei, não trabalha em cima da lei, mas que você precisa de muitas pessoas serem envolvidas para que realmente a gente consiga fazer a lei funcionar. Então, você tocou num assunto muito importante. Nós sabemos aqui realmente as dificuldades de trabalhar em cima disso. Sabemos, nós já sentimos dentro dessa parte do Covid. Então, Cláudia, nós vamos trabalhar em cima disso aí. Nós vamos atrás de saber como que funciona, para que nas próximas reuniões nós vamos trabalhar em cima disso e vamos buscar realmente essas pessoas que realmente são capacitadas para isso, que não possam ajudar, que possa passar informações realmente em cima disso, tá? Então, como a pessoa com deficiência ou o seu responsável pode ter acesso a esses direitos, Cláudia? Porque nós tocamos nesse assunto, mas como que eles podem realmente acessar para saber qual realmente são os direitos deles? Primeiro, conhecer, né, as leis. Eu falo sempre nas minhas palestras, em escola, online agora e tudo mais, que o conhecimento nos liberta. O conhecimento tem o poder de transformar, porque o conhecimento também, ele dá voz e vez para a pessoa na sociedade. Porque a gente, enquanto cidadão, a gente tem direitos, só que para exigir esse direito, a gente tem que ter ação. O problema maior que eu vejo é a dificuldade da pessoa com deficiente, da pessoa deficiente, quando ela já é maior e que ela pode pleitear em nome próprio, ou para o pai e a mãe que representa o filho com deficiência, ter acesso ao judiciário. Hoje, por exemplo, na pandemia, eu tenho visto muitos casos que as pessoas me ligam e falam assim, ai, doutor, eu não consigo marcar na Defensoria Pública, eu não consigo, né, porque tá fechado, a gente está em isolamento, não consigo no 0800, a minha causa é urgente. Então, a gente tem essa dificuldade, mas a pessoa com deficiente ou o seu responsável, ele pode acessar o seu direito pedindo uma liminar, seja o Ministério Público, tem ações públicas, né, coletiva, que o Ministério Público vai propor, que vai abranger todos os deficientes, e tem as causas individuais. Eu, como advogada, tenho feito, né, não dá para fazer para todo mundo, infelizmente, gostaria de ter superpoderes até para poder ajudar. Eu fiz algumas causas pro bono, tanto para criança, para deficientes, para mulher vítima de violência, que também é um tema que a gente tem que tratar, porque hoje a gente está tendo muitas mulheres deficientes sofrendo a violência doméstica, a criança sofrendo a violência doméstica dentro de casa por conta do isolamento. Então, a gente tem aí 180, 153 aqui em Campinas, 190 para a pessoa pedir ajuda. Mas o mais importante que eu digo, para a pessoa ter acesso a esse direito, é a gente fazer a denúncia, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto vizinho, enquanto parente, fazer a denúncia. Ver uma criança deficiente, ver uma pessoa deficiente, ou mesmo um ser humano que está precisando de ajuda e não tem voz naquele momento, a gente fazer a denúncia para que possa ter uma efetividade. Eu acredito muito nos órgãos públicos, a gente tem bons profissionais em órgãos públicos que vão dar esse apoio, né? E tem pessoas também na sociedade de bom coração que está ajudando as pessoas e está ajudando a ter acesso aos direitos através do Poder Judiciário. Cláudia, o que é necessário para mudarmos o cenário atual referente à ou não inclusão do ponto de vista social e jurídico? Bom, eu sempre falo, Marrom, que se a gente aprendesse lá em casa, né, a respeitar
a ter princípios, valores éticos, morais, espirituais também, porque eu falo que é muito importante. Hoje falta muito amor, porque as pessoas, eu até digo, né, que quando eu era criança, meus pais me passavam valores e sempre falava que Deus é amor, mas que a gente tem que fazer o bem, porque Deus também é fogo consumidor, para quem acredita. Mas, enfim, eu acho que eles falavam numa forma, né, de mito ou de ditos populares, mas isso foi muito bom para eu aprender. Que se a gente não aprende a respeitar dentro de casa, a gente vai para a escola, a gente não aprende, a gente não vai respeitar também na escola. Eu trabalho com alunos e eu vejo quão é triste uma criança, às vezes, de 6, 7 anos, já no infantil, ou mesmo no primeiro ano do ensino médio, fazendo discriminação, né? Excluindo o seu coleguinha, não sabendo lidar com as diferenças. A gente tem esse projeto da Comissão OAB Faz Escola, e a gente começa a trabalhar com as crianças o que é cidadania, o que é respeito, a inclusão, você saber respeitar as diferenças, porque cada um tem algo bom que pode me complementar, né? Então, o trabalho com a criança, já desde a infância, da primeira infância, ela entendendo que o outro, apesar de ter uma deficiência física, visível ou não, porque a gente sabe que tem deficiência que não é visível, né? Mas a pessoa é deficiente e tem que ser respeitada, eu acho que vai mudar. E no Poder Judiciário, eu acho também que é conscientização. Não adianta a gente ficar fazendo leis, punindo com prisão até, porque o nosso sistema carcerário não ressocializa ninguém. Eu não vejo, assim, casos até de menor infrator que foi para a Fundação Casa, que saiu melhor, que saiu com outro pensamento, que saiu dotado de valores, de princípios, e eu acho que isso é importante, né? E com relação à pessoa com deficiência, eu acho que é hora da gente, né, nós aqui, como essa comissão, se unir para dar voz e vez mesmo. Porque não é só a pessoa com deficiência auditiva que não está falando para a sociedade. A gente tem o grito, né, silencioso de quem está sofrendo, da criança deficiente, da pessoa idosa deficiente. A gente vê casos todos os dias. Então, é assim, eu acho que para mudança é educação, conscientização e mais amor ao próximo. Muito bem. Ô, Cláudia, você tocou aí nas informações de 180 e 153, é isso, né? Isso, é a denúncia. E para a criança pode também ter o Disque 100, né, que é dos direitos humanos. E você, como advogada, assim, existe reclamação? É fácil entrar em contato nesses números? Você é atendido rapidamente? Demora para ser atendido? Você acha que deveria ter um telefone mais específico, que você pudesse ser... Existe essa dificuldade hoje? Porque às vezes a gente escuta falar que eles tentam falar, só toca e não atende. Então, o que você acha dessa... Não, eu acho que os canais são positivos. Tá? Que assim, a demanda também é muito grande, né? A gente sabe que a demanda é muito grande, e isso porque nem todo mundo denuncia, né? Nem todo mundo pede socorro. Às vezes a vítima mesmo é mais difícil ela pedir socorro, então às vezes a sociedade, terceiros que vão pedir ajuda. A gente tem casos que a criança, né? A criança dentro de casa não aguenta e pede ajuda. Então, assim, existe esses meios, e eles funcionam, sim, tá? Eles funcionam. Só que eles o quê? Para uma denúncia, depois vai ter todo um processo de verificação, de investigação, vai, se for o caso, acionar os órgãos, por exemplo, a criança e adolescente, acionar o conselho tutelar, a violência doméstica, acionar a delegacia da mulher, né? E no caso, eu acho importante salientar aqui, eu vou falar com a Priscila no próximo dia 29, na segunda, a gente vai fazer uma live sobre violência doméstica contra a mulher deficiente. Então, vocês já estão todos convidados, que a gente vai trazer também o direito da mulher deficiente que sofre a violência doméstica. E muitas mulheres não conhecem, por exemplo, que quando ela tem essa deficiência e ela apresenta isso, tem um tratamento diferenciado, a pena pode ser aumentada, e as pessoas não conhecem isso. E às vezes as pessoas, até por vergonha, Marrom, chega lá para lavrar um boletim de ocorrência e não fala que ela tem uma deficiência, porque, como eu disse, às vezes não é uma deficiência visível,
né? Mas ela tem essa deficiência, ela tem um amparo legal e ela precisa dizer, e os órgãos competentes, a autoridade policial competente, tem que amparar. O que eu acho que falta para a pessoa com deficiência também é o primeiro acolhimento. Né? As pessoas são muito carentes. Eu tenho casos de conhecidos que a mãe se isolou com a criança e aí foi necessário a intervenção do Conselho Tutelar, do Ministério Público, para a mãe entender que a criança tem o direito de viver, de sair, de viver em sociedade, né? Então a gente tem casos de depressão, tanto da mãe, do pai e também da criança. Mas por quê? Falta as condições. A escola não tem condições. Eu já tive casos que a mãe era chamada para trocar a fralda da criança na escola, então a mãe não podia trabalhar. Tive casos que a professora falava, não dá para ficar com ele na sala, porque não tinha uma monitora. Então, são tudo isso que a gente já tem lei para isso. Mas a gente precisa trazer efetividade para que essas pessoas sejam inclusas realmente. Porque ninguém está fazendo obrigação, ninguém está fazendo favor para essas pessoas, são direitos, né? Então, basta eu me colocar como mãe, eu me coloco no lugar da outra para saber que ela tem esse direito e que eu preciso ajudá-la também. Então, Cláudia, então você está falando que hoje é de suma importância a pessoa fazer a denúncia, para que realmente os órgãos competentes vejam que realmente estão... Porque tem muitas pessoas que eles escondem o problema, né? Não tem coragem de se manifestar, que nem você acabou de falar, entra em depressão, tudo, mas não se expõe o problema realmente aos órgãos que realmente que possam defendê-los e que possam tentar amenizar e protegê-los também, né? Como a lei que você falou do direito deles. Tem uma de nome Valéria, gostaria até de agradecer ela. Eu vou passar para você, claro, só, mas vamos ver se está no seu alcance. Bom dia a todos, meu nome é Valéria, tenho um filho com deficiência intelectual leve. Hoje ele tem 23 anos, com muita dificuldade, ele terminou o ensino médio. Já sofremos muito e agora, no nível superior, não existe nenhum programa para a formação profissional adaptada. Inclusive, não tem direito a LOAS pela renda familiar. Acredito que deveria ser para o indivíduo, como é em Portugal. A Valéria falou uma coisa que é um problema enfrentado por muitas famílias, por muitas pessoas deficientes. Realmente, eu até condeno um pouco, né, a nossa educação pedagógica no Brasil. Não é só a pessoa deficiente que sai da escola, que recebe o diploma lá do 9º ano, sem saber ler e escrever, sem realmente estar alfabetizado. A gente tem uma falsa sensação de que o Brasil venceu o analfabetismo, né? Eu tenho casos, por exemplo, 3 crianças, que hoje eu falo criança, mas eles têm 27 anos, Marrom, para você ter uma ideia, eles passaram a vida inteira numa instituição para pessoa com deficiência e mal sabem assinar um nome. E eles têm condições de aprendizado. Só que isso não é desenvolvido, é como a Priscila falou lá no início, a pessoa com deficiente, ela é vista como incapaz. Então, ela não aprende a ler, ela não aprende a escrever, ela não aprende a fazer, por mais que ela tenha, às vezes, ela consegue andar, mas ela tem um problema intelectual, e aí o que acontece? Não, ela é incapaz. Então, a gente vai deixando e vai atrofiando mentalmente, fisicamente, de todas as formas. E aí, depois a gente exclui essa pessoa da sociedade, dizendo que ela é um problema. Né? As mães têm uma dificuldade muito grande quanto ao LOAS, o PCD, que é um direito também garantido em lei. Mas é o que eu sempre digo. Eu acho que, no caso da Valéria, ela deve procurar uma orientação jurídica, tá? Para ver se o caso dela é também até de levar ao Poder Judiciário, porque tem muita coisa que a Previdência nega no âmbito administrativo e a gente leva para o Judiciário e a gente tem sucesso. Muito bem, Cláudia. O Marrom, quero colocar também aqui à disposição da Valéria se ela precisar de alguma coisa, tá? Tanto eu como a rede, eu acredito que a gente está à disposição. Maravilha. Cláudia, muito obrigado aí, tá? Eu que agradeço. Pela presença, que realmente tirar nossas dúvidas, na parte jurídica, né? Sabemos realmente da dificuldade e gostaria que sempre você estivesse presente com a gente, tá? Para tirar nossas dúvidas. Será uma honra e um prazer. Tá? Bom,
Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Professor Alberto, Débora, Jair, Malu? Marrom, eu queria só fazer uma observação. No início, você ressaltou aí, falou sobre a criança que faleceu, né, com deficiência. Essa criança estuda na escola da minha filha mais nova e nós acabamos de receber a informação oficial que o motivo do falecimento não foi Covid. Essa criança já tinha inúmeras complicações, era uma criança da educação especial e o motivo do falecimento não foi Covid, né? Foram por complicações até por conta da deficiência que a criança tinha, tá? E aproveitar a fala da Cláudia, né, a nossa querida Cláudia, que é uma super parceira nossa aí da rede, assim como tantas outras pessoas, e deixar assim, né, a rede de mães à disposição para essa mãe que entrou em contato e tantas outras, né, que nós estamos abertos, né, com toda a nossa equipe, com todos os nossos profissionais, para acolher, para ouvir, para prestar o suporte necessário, mas acima de tudo, para sermos ombro e abraço que acolhe, porque a gente sabe o quanto o acolhimento faz a diferença em situações como essa que ela está vivenciando, né? Muito obrigado, Malu. Tem mais alguém que gostaria de falar? Opa, Afonso, me inscreva. Bom dia, Afonso, tudo bem? Bom dia, vereador, tudo bom? Muito bem, um prazer falar com o senhor. O senhor está me ouvindo? Sim. Sou da assessoria do vereador Cecílio, estou acompanhando a reunião aqui e parabenizar o senhor e os demais aí pela comissão, um trabalho excelente e com certeza vai se iniciar agora na Câmara aí, em relação a esse tema que é muito importante. Aí. O vereador não pôde estar presente, mas pediu para que eu acompanhasse a reunião. É um tema muito importante para todos e para a sociedade também, é colocar esse público, né, inserir esse público, incluir esse público para ter acessibilidade, a ter mobilidade, a ter lazer, isso é muito importante. Parabenizar aí um excelente trabalho aí para a comissão. Ô, Afonso. Muito obrigado a você, Afonso, e agradeço também ao vereador Cecílio, tá? Que nós vamos ter mais reuniões e agradecer a vocês que realmente vocês também se preocupam realmente do imenso trabalho que essa comissão vai ter pela frente. Então, hoje, pessoas que estão participando aqui, pessoas capacitadas, pessoas que têm os seus trabalhos já, então é de suma importância agregarmos e de pessoas que sempre que participem com a gente, dê ideias, sugestões, isso que nós vamos precisar para que nosso trabalho continue sempre forte, tá? E eu gostaria de saber, tem mais alguém que gostaria de falar? O vereador... Posso falar, não? Opa, sim, pode sim, Afonso. Não, o vereador, na linha de sugestão, eu trabalhei na INDEC 22 anos, e lá tinha um programa de acessibilidade das pessoas com deficiência, viu? Você fala referente à INDEC? Isso, a INDEC. Lá tinha um programa de acessibilidade que levava essas pessoas, esse público, para ter acessibilidade em cinemas, parques, essas coisas. Se eu não me engano, nós tínhamos isso lá. Sim, você tocou num ponto que realmente é importante. Eu estive reunido com o secretário o Vinícius. O primeiro passo que nós tocamos, que realmente, eu não sei se ficou sabendo de um fato que aconteceu, que está na televisão. A pessoa fazia um ano que tinha marcado uma consulta e no dia da consulta, o ônibus que foi quebrado a plataforma que realmente erguia essa cadeira de roda deles. Então, isso deu uma repercussão muito grande. Eu conversei com o secretário Vinícius, falei, Vinícius, são coisas que
Até nós conversamos, se o ônibus está todo dia ali, existe uma fiscalização, eu acho assim, como tinha feito fazer 3 dias, mas você tem que pegar o quê? A fiscalização hoje, conversamos, que você tem que ser feito todo dia. Porque você imagina só, você tem uma consulta, 1 ano que demorou para ser marcada, a pessoa não tem, o pai às vezes não tem condições que não conseguiu agendar para levar, não tem condições financeiras para pagar um Uber, não tem condições de alguém para levar essa pessoa. Então, você vê realmente a dificuldade. Vou passar, nós já estamos montando aqui, que vou ter outra reunião com o secretário, para que a gente realmente resolva esse problema, que você tocou num fato muito importante do que é. Porque o deficiente não é só ele para o médico, ele tem que ter sua área de lazer, de cultura, ele poder participar também. E eu sei a dificuldade que tem, porque minha filha passou por essa dificuldade, até para estudar. Então, isso vai ficando para trás. Por isso que nós temos que trabalhar em cima. Você tocou num assunto muito importante. O que essa comissão tem que ser? Nós temos que ser ativos, nós temos que lutar. Porque não é só sentar aqui na cadeira e ficar esperando que às vezes vamos ver. Nós sim, como você, pessoas que estão aqui acompanhando a gente, pessoas que realmente se preocupam, têm os seus trabalhos realmente, que façam, que lutem por os seus ideais, seus objetivos. Por quê? Porque a importância dele é estar junto com nós, na nossa comunidade, nos trabalhos sociais, dar palestra, mostrar que realmente do que ele é capaz, de qual a importância dele hoje na sociedade. Passar isso de motivação, porque você vê, às vezes a gente está de cabeça baixa, reclamando da vida, mas e eles? Então nós temos o quê? Trabalhar em cima disso, motivação. Hoje é o que faz, é que realmente hoje, para a gente buscar eles que vão se motivar, para que realmente a gente se inspire neles, nessa realidade que hoje estamos passando. A luta é muito grande. Se você pegar hoje, quanto você vê hoje aí no motivacional? Quantas escolas hoje tem de motivacional, de pessoas na sociedade hoje que dá palestra motivacional, deficiente físico? Por quê? Porque não trabalham, porque não tem esses órgãos que vão na periferia e buscam essas pessoas para que realmente coloquem eles na sociedade. Não que eles fiquem para trás, que nem a Cláudia frisou aí. Então, nós estamos aqui para quê? É para trabalhar. Quando eu assumir essa comissão, realmente nós vamos trabalhar e vamos lutar. Eu vou deixar bem claro, nós vamos lutar. Tudo que for, diante da lei, vamos criar projetos. E eu conto com todos vocês que estão aqui e pessoas que realmente dão ideia para a gente. Beleza, Afonso? Beleza, vereador. Vamos junto aí. Tá me ouvindo, não? Estou sim, sim. Tá, o que precisar da gente também, do mandato do vereador Cecílio, é um tema muito importante para a gente. E o que a gente puder ajudar, a gente está junto também, vereador. Opa, tranquilo, estamos aí. A próxima reunião, se não me falha, é dia 29, tá? E contamos com a presença de vocês. Beleza? Com certeza, vereador. Tamo junto. Obrigado. Eu gostaria também, o professor Alberto também está indo para um compromisso. Eu quero agradecer também ele pela presença aí com a gente. Débora. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Marrom. Marrom, ouvindo aqui, né, as falas, eu me lembrei de uma situação que eu acho que a gente pode ajudar muito, né? Quando se trata de denúncia, né? A Cláudia teve a pergunta, né, sobre as denúncias, como elas devem ser feitas. Melhorou muito, né? Nesse novo governo, melhorou muito o atendimento do Disque 100, do 180, tá bem rápido, né? Mas eu gostaria de lembrar que nós tínhamos um Disque Denúncia municipal, que era o 3236-3040, que tinha em todos os ônibus, né? E era um canal, Marrom, de extrema importância para a cidade, para denúncias. Por quê? Como ele se localizava em Campinas, todos conheciam a cidade, os atendentes. Então, eles, ao fazer ao
acolher a denúncia, quando iam pegar o endereço, eles já sabiam onde era o bairro, mais ou menos conheciam algumas ruas, já sabia se tinha outras denúncias sobre esse mesmo caso, e isso facilitava muito, por exemplo, nós do Conselho Tutelar, a localizar a família, né? Hoje as denúncias vão todas para Brasília, então muitas chegam e nós não conseguimos localizar, né? Apesar da denúncia chegar, de ser rápida, tudo, mas a gente não consegue localizar, porque como eles não conhecem a cidade, às vezes a pessoa passa um endereço incompleto ou assim, escreve o nome da rua, grafia errada, às vezes vem cidade errada, né? Então, seria muito importante, eu assim, vou dar até essa ideia para nós podemos até fazer em conjunto, né, os vereadores, de solicitar que seja reimplantado na cidade o Disque Denúncia Municipal. Não é um serviço caro, né? Eu tenho até o valor, na época nós conversamos bastante com o CMDCA, com várias secretarias, e não foi possível a continuidade, porque ele era pago por 13 ou 14 empresários particulares que não quiseram mais arcar com essa despesa, né? Mas foi uma perda muito grande para a cidade, porque quanto às pessoas com deficiência, o Conselho recebia muitas denúncias através do Disque Denúncia, Marrom, de abusos sexuais, de violência doméstica, e então, não só para crianças e adolescentes com deficiência, mas o Disque Denúncia, ele atendia todo tipo de denúncia, né? E era um canal que eu acho, assim, foi uma pena perder. Então, eu acho que é muito importante a gente retomar essa discussão e, quem sabe, por essa comissão a gente conseguir, né, a reinstalação dele na cidade. E dizer também para as mães, né, as mães que estão assistindo, mães de crianças com deficiência, pais, né, que é muito importante elas estarem em grupos de apoio. Eu acho que é isso que faz uma grande diferença, né? Por exemplo, tem o Remi, da Malu, que são mães que eu pude ver, assim, nas reuniões, uma apoia a outra, uma acolhe, elas trocam informações importantes quanto a profissionais, quem é um profissional que atende bem, onde buscar ajuda, onde funciona, onde não funciona. Isso é muito importante no acolhimento, como que fala, para essa mãe se sentir bem, se sentir mais acolhida. Então, eu sugiro que essas mães procurem, né, fazer parte desses grupos, né, de apoio, porque também, unidos, nós conseguimos muito mais, né, com muito mais facilidade as coisas. Quando existe um grupo, existe união, né, é mais gostoso o trabalho, mais prazeroso, e também a gente vê que resolve muito mais, né? Tem mais força. Então, eu sugiro que elas não fiquem sozinhas, né? Conversem com a Malu, entrem em contato com o Remi ou com outros grupos, né? Mas que façam parte de grupos de apoio de mãe, de rede de mãe. Em Campinas, eu conheço o Remi, eu não conheço, acho que outro que trabalha. Tem vários outros grupos, mas não tem, assim, roda de mães, tem algumas mães que se reúnem, que tem um grupo, assim, por exemplo, no WhatsApp também, mas não se reúnem para roda de conversa, que é muito importante para acolhimento, troca de ideias, amparo, né, carinho, tá bom? Então, é isso, agradeço, parabenizo, viu, Marrom, por essa primeira reunião, a participação de todos, da Cláudia, uma amiga particular nossa, a Malu, e os vereadores, e eu acho, assim, que essa comissão vai surpreender de forma satisfatória, e é o que eu espero e pode contar comigo. Muito obrigada, Marrom. Débora, eu que agradeço, realmente você, a respeito desse Disque Denúncia, vamos trabalhar em cima disso, sim. Vamos juntar os vereadores aqui, juntar a comissão e vamos dar sequência nisso aí, porque quando eu perguntei isso para a Cláudia, é que realmente pessoas reclamaram que às vezes ligam e não atendem. Então,
Eu acho que é muito importante ter esse tipo de apoio também. Vamos estar trabalhando em cima disso e você frisou bem. Nós vamos trabalhar muito firme, Léo. Nós temos muito trabalho pela frente, as pessoas aí que estão dando apoio para nós, tá? Muito obrigado, Léo. Mais alguém gostaria de falar? Tá lá. Tá. Oi, Malu. Marrom, a Débora falou uma coisa muito importante. A gente tem, sim, esse acolhimento com as nossas mães, e nesse período de pandemia, isso triplicou, né? Isso saiu da esfera de Campinas, São Paulo. Então, a gente vem tendo aí muita troca de experiência, não só com mães, mas com profissionais auxiliando e ajudando essas mães, até a nível de outros estados, né? Paraná, Rio, Minas, Pernambuco. E é importante frisar que, assim, por trás de todo esse acolhimento, a gente tem uma equipe de profissionais que dá todo esse suporte às mães. Por exemplo, nesse período de pandemia, como as nossas rodas presenciais não puderam acontecer, nós desenvolvemos as rodas de forma virtual, online. Mas ali a gente tinha a psicóloga para escuta, para desenvolver o trabalho de terapia em grupo, em equipe, para fazer a abordagem individualizada na hipótese daquela mãe estar passando por uma situação que ela precise do acolhimento individual. Então, é importante frisar e deixar isso bem claro para as mães, para as famílias que precisam desse respaldo, que tudo isso vem acontecendo agora em 2021, né? A gente já tem até uma roda agendada para o final de abril e uma roda que vai agregar todo esse povo, né? São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio, enfim, e com todo esse suporte desses profissionais por trás. Muito obrigado, Malu. O Vitor Carneiro, ele enviou para a gente aqui também. Do Vitor, depois eu vou estar passando para a Cláudia e nós vamos estar respondendo. Para você, tá, Vitor? A gente vai estar passando para vocês. Mais alguém gostaria de falar? Cláudia. Essa questão do Disque Denúncia aqui em Campinas, em 2019, eu com a doutora Jaqueline estivemos no Conselho Tutelar e foi uma coisa que a gente até colocou, por conta das escolas também, que tem uma dificuldade, né, às vezes, de passar algumas demandas, ou mães que a gente conversa dentro da escola que tinha essa dificuldade, porque, claro, que se for dentro da cidade, vai ficar muito mais fácil para socorrer essa vítima, essa criança, dar esse apoio também. E eu acho importante a união de todos os vereadores, como a Débora colocou, de repente, buscar parceria também com as empresas, como antes, né? Um incentivo fiscal, N coisas pode ser feita para a gente melhorar a acessibilidade e essa inclusão ser efetiva também. E a pessoa, quando necessitar, ter um retorno rápido. Né? Porque no 190 você liga, de repente eles já estão aqui, mas por quê? Eles estão dentro da cidade, o atendimento é rápido. Eu mesma já fiz denúncia quando tinha esse Disque, né, Campinas aí, que a gente falava Disque Conselho Tutelar, a gente nem sabia que era outro nome, a gente falava Disque Conselho Tutelar, e aí a gente fazia a denúncia, a pessoa às vezes ia lá, ia verificar, porque, gente, é indício, a gente não precisa ter certeza das coisas, mas tendo indícios, a gente tem que sim fazer a denúncia, e claro, quanto mais rápido essa denúncia chegar e a autoridade tomar conhecimento e vir para ajudar, a gente pode salvar, inclusive, uma vida. Muito bem, Cláudia. Certíssimas as palavras da Cláudia, obrigado. Tem mais alguém que gostaria de falar? Então, hoje, estamos terminando, né, nossa primeira reunião. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, muito produtiva, uma reunião de suma importância, e eu gostaria de contar com vocês
sempre, que nem a Débora, a Cláudia, a Malu. Da próxima vez, vamos ver se a gente consigo convidar também um psicólogo também, que veio aqui para a gente dar todo esse apoio também, né? Tirar dúvidas e agradecer muito. Eu estou muito satisfeito, foi assim uma experiência maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Muito obrigado, estamos juntos sempre. TV câmera, zerou. 11 horas e 42 minutos, encerrada, portanto, a primeira reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Continue aqui na TV Câmara Campinas, que daqui a pouco, ao meio-dia, começa o programa Câmara Total com muitas informações e notícias da metrópole de Campinas. Até já. TV Câmara Campinas.